Paz de Jesus, irmãos. Glória a Jesus, né, irmãos? Em tudo nós damos graças a Deus, por todas as coisas. Amém? Como foi pregado ontem, né, lá em Cajamar, Jesus precisa estar no nosso barco. E se ele estiver no barco, pode se levantar a tempestade, né, ainda que haja temores, mas devemos confiar na pessoa de Jesus Cristo, né, irmãos? Porque se Jesus está no barco, então é certeza de estarmos seguros, né? Mas se ele não estiver no barco, aí é certeza que o barco afunda, né? Então que possamos estar não só no barco, mas que Jesus esteja nesse barco também. Amém, irmãos? Para que possamos navegar até a volta de Jesus Cristo. Os irmãos podem abrir em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, né, irmãos? Antes de mais nada, Senhor Jesus Cristo, abençoa poderosamente cada um dos meus irmãos, Senhor, que aqui estão esta noite, os irmãos que estão acompanhando pela internet, derrama sua graça, seu poder, sua virtude sobre cada coração. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, esta noite, para podermos ouvir a sua voz, para que possamos entender e compreender, Senhor Jesus, a nossa caminhada, pois sabemos, Senhor Jesus, que tudo que temos vivido e lutado é porque temos a esperança da vida eterna. Nos ajuda a permanecermos firmes e fiéis diante do Senhor, pois cremos poderosamente em Ti, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos e pedimos. Sustenta, fortalece, anima cada coração, cada mente das nossas vidas. Nos ajuda a permanecer, Senhor Jesus. Ajuda-nos a continuar, pois precisamos a cada dia do Teu Espírito sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram? E todos os discípulos disseram? Vamos ler todos juntos, irmãos, novamente. Versículo 34 e 35. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo. Irmãos, se nós estivéssemos lá, nesse momento, em que Pedro falasse um negócio desse, irmão, eu ia dar um glória a Jesus na hora. Eu falo, glória a Jesus, irmão Pedro, é isso aí. A gente não vai negar, não. Nós vamos ficar tudo firme. Você não ia falar a mesma coisa? Nós ia falar a mesma coisa, não. É isso aí, Pedro. Nós vamos ficar tudo sólido. Seu nome não foi mudado para Pedro, né? Rocha. Não, nós vamos ficar tudo firme. É isso aí. Aí, veja que no finalzinho do texto, aqui no versículo 35, diz que, e todos os discípulos disseram? Mesmo. Então, todo mundo confirmou a palavra de quem? De Pedro. E a palavra de Jesus? Ficou onde?
Qual era a palavra mais positiva? A de Pedro ou a de Jesus? Não. Qual era a palavra mais positiva, mais legal, mais interessante? A de Pedro. Jesus falou que eles iam negar. Jesus falou que eles iam correr. Jesus falou que eles iam abandonar. Olha aí, ó. Leia o versículo 31, irmãos. 1, 2, 3. Todos vós, essa noite, vos... O que significa isso? Essa noite vocês vão se escandalizar. Essa noite vocês vão me abandonar. Essa noite vocês vão me deixar para trás. Jesus falou que essa noite ia acontecer isso. Olha a continuação do texto. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se... Mas Jesus já dá a saída. Jesus já dá a resposta que eles precisavam. Depois que vocês se dispersarem, depois que vocês me abandonarem, versículo 32, irmãos, como é que diz aí? Mas depois de eu ressuscitar... Então Jesus falou para os discípulos o quê? Vocês vão me negar, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho. E aí Pedro toma a frente de Jesus e diz, não. Jesus, deixa eu te explicar um negócio aqui, Jesus. Eu estou dizendo que a gente não vai te deixar para trás. Né? Pedro falou isso para Jesus. Então Pedro, ele contrariou Jesus ou não contrariou Jesus? Contrariou Jesus. Pedro bateu de frente com Jesus? Foi, bateu de frente. Mas se você olhar de longe, parece que a palavra de Pedro é melhor. Porque a palavra de Pedro, ela traz o quê? Uma confiança, uma certeza, até uma autoridade. Porque quando ele fala, todos os discípulos vão atrás dele. Todos os discípulos esquecem do que Jesus falou. E foca no quê? No que Pedro disse. Porque o que Pedro disse parece que é mais forte, parece que é mais interessante. Parece que o que Pedro fala, parece que tem mais força, mais poder. Mas eles se esqueceram de que Jesus disse que ele era a verdade. Eles se esqueceram que Jesus é quem tem autoridade e tem poder, e não Pedro. Então, irmãos, o que parecia ser confiança, na verdade era uma arrogância de Pedro. Onde ele achou que se ele falasse uma palavra acima da de Jesus, aquilo daria certo. E aquilo não deu certo. Então Pedro, ele amava Jesus, mas não o suficiente. Pedro, ele tinha confiança, mas não era suficiente. Pedro, ele tinha fé, mas não era suficiente. E quando Jesus falou que aquilo ia acontecer, aquilo aconteceu. Não importa se Pedro parecia muito confiante, não importa se Pedro, ele colocou toda a fé dele, mas o que Jesus falou não caiu por terra. O que Pedro falou, caiu por terra. Caiu por terra. Por que caiu por terra? Porque a palavra de Deus sempre está acima da palavra do homem. Se Jesus falar uma coisa, pode 10 milhões de homens falar outra coisa. É as palavras de Jesus que vai permanecer, e não a palavra de homem nenhum. Pode juntar centenas e milhares e milhões de pessoas, e pode falar todos em uma só voz. Nenhuma voz, por mais juntas e unidas que estejam nesse mundo, é maior do que a voz de Jesus Cristo. Basta uma palavra de Jesus e aquilo ali vai acontecer. Então, com esse texto, nós temos que aprender o seguinte, irmãos, que o que Jesus fala é ponto final. Acabou. Então, nós temos que prestar sempre atenção de nós não queremos ser melhor do que Jesus. Se Jesus disser para nós que se eu der 3 passos, eu vou cair, e é para eu dar um passo só, eu não posso ter mais confiança do que a palavra de Jesus. Não, Jesus, eu vou dar 3 passos aqui, e eu tenho certeza que esses 3 passos que eu vou dar, não vai dar errado, porque eu tenho fé no Senhor. Mas Jesus, ele não disse para você dar 3 passos. Jesus falou, dê um passo só. Mais de um você não vai conseguir. Então o que vale é o quê? O que vale é o que Jesus falou. Então a gente não pode ser tão confiante que esteja acima da palavra de Jesus.
Então, muitas das vezes, nós queremos fazer coisas, praticar coisas, tomar decisões e direções que Jesus não nos permitiu, não nos orientou para fazer. E às vezes nós tomamos decisões baseadas em uma confiança que Jesus não nos deu. Então, às vezes, nós seguimos em frente com uma coisa em que Jesus está dizendo, não faça isso, não vá por aí. Mas o nosso coração parece que é fé, parece que é confiança em Deus, mas Deus, Jesus, não está dizendo o que é. Então nós temos que aprender a ter o quê? O discernimento de espírito. Porque todos os discípulos embarcaram na onda de Pedro. Todos foram atrás do quê? Da coragem de Pedro, da ousadia de Pedro. Todos eles foram. E o que aconteceu no final das contas? Todos abandonaram Jesus. E se cumpriu o que Jesus falou. Quando Jesus foi preso, ele foi sozinho. Quando Jesus foi julgado, ele estava sozinho. Quando Jesus apanhou, nenhum dos apóstolos estavam lá para sofrer as mesmas chicotadas. Todos deixaram ele. Todos. Só lá na cruz, no finalzinho, já quando ele estava morrendo, apareceu alguns discípulos. Mas também não fizeram nada. Então se cumpriu o que Jesus falou. Se cumpriu. Então às vezes as pessoas pensam, olha, por que isso está dando errado? Porque Jesus falou que ia dar errado. Porque Jesus falou que não vai dar certo. Mas eu tinha tanta confiança, eu tinha tanta certeza, mas essa confiança, essa certeza, ela pode ser contrária à palavra de Jesus. Entendendo até aqui, irmãos? Então, não importa o tamanho da nossa confiança, ela tem que estar baseada, junta, unida com a palavra de Deus. Senão, essa confiança, ela se torna o quê? Uma arrogância, uma soberba da nossa vida. Uma soberba. Então, veja só novamente aqui, irmãos. Vamos ler novamente aqui, ó. Versículo 35. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Agora eu pergunto para os irmãos, é para nós ter mais fé em Jesus ou na palavra dos homens? Mas muitas vezes temos mais fé na palavra de quem? Dos homens. Dos homens. Às vezes os homens dizem assim, ó, vai por esse caminho. Os homens dizem, faça isso, faça aquilo. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, um neto. Pode ser uma pessoa muito querida, muito amada, que quer dar uma direção para a sua vida. E Jesus, ele diz, olha, não faça isso. E às vezes nós temos mais fé na palavra de um homem, de uma carne, do que na palavra de Jesus. Então todos os discípulos viam em Pedro o quê? Viam em Pedro um homem de confiança. Jesus falou coisas maravilhosas para Pedro. Foi Jesus quem disse para Pedro, olha, você recebeu uma revelação direta do Pai, Pedro. Então Pedro não era qualquer pessoa, porém, ele não era mais do que Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, mesmo que pessoas sejam influentes, mesmo que pessoas sejam mais corajosas do que nós, mais inteligentes do que nós, mais sábias do que nós no nosso trabalho, pessoas que nós temos o interesse de aprender alguma coisa, tem pessoas que nós achamos interessantes, tem pessoas que nos ensinam coisas. Ou não tem? Tem. Olha, eu gosto daquela pessoa. Olha, eu gosto daquele vídeo daquela pessoa. Olha, eu gosto daquele fulano, ciclano, beltrano. Não tem problema de gostar. Não tem problema de seguir. Não tem problema de ouvir. Mas a partir do momento que aquilo que nós seguimos, que ouvimos, que sai fora da palavra de Jesus, então nós também não podemos seguir. Nós temos que deixar de lado. Então, o problema não foi falta de aviso para Pedro. O problema foi falta de fé. Porque Pedro deveria ter pensado o quê? Jesus tem razão. Jesus é a verdade. Eu vou fazer o quê? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor disse que eu vou te negar. Eu vou te negar 3 vezes. O Senhor disse que o Senhor é a verdade. Então me ajuda a não te negar. Ou melhor, me ajuda, porque a palavra está dizendo que eles iam encontrar Jesus depois. Então me ajuda a me restaurar.
Ele deveria ter pedido ajuda para Jesus. Ele deveria ter clamado para Jesus ajuda. Não. Ele fez o quê? Senhor Jesus, deixa comigo. Deixa comigo que eu sei como é que funciona esse negócio aí. E o que aconteceu? No versículo 36 diz: E chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhes: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou o seu rosto orando e disse-lhe: Meu pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu. E voltando para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, achou-os adormecidos e disse-lhe Pedro: Então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Falou direto para Pedro. Você não é o bonzão, Pedro? Não falou que comigo ia até o fim? Que morreria por mim? Não é o que ele disse, irmãos? Cadê? O que ele disse aqui, ó? Disse-lhe, verdade vos digo que não me negará. Pedro disse: Ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha que confiança. Eu já conheci pessoas assim, que diziam assim: Eu prefiro morrer do que pecar. Lembra? Eu prefiro morrer do que pecar. E sempre dizia isso. Sempre. Então a pessoa, ela parecia uma pessoa autoconfiante. Parecia quando eu ouvi essa frase do meu antigo líder, ele dizia isso, eu falava: Meu Deus, que homem cheio de ousadia, de intrepidez. Mas no fundo ele estava confiando na carne dele. No fundo ele estava confiando na santidade dele. No fundo ele estava confiando nele mesmo. E o ser humano confia muito em si mesmo. Essa história é muito parecida lá com Gênesis. Com Gênesis. Lá em Gênesis foi dito o que para a mulher e para o homem? Não, foi dito para o homem, né? Para comer de todas as árvores que estava lá no Éden, né? Menos uma. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e comeram aquela árvore. Por quê? Porque aqueles homens estavam corrompidos. Corrompidos do quê? Eles achavam que o que eles pensavam é o que estava certo. Eles achavam que o que eles desejavam, o que eles queriam, a decisão que eles fossem tomar, é aquilo que estava certo. E é assim que acontece com nós, com os seres humanos. Às vezes nós tomamos decisões tão certas, e no fundo são decisões erradas. Assim como Pedro, assim como aconteceu lá. Então, a palavra vai nos ensinar, aqui no versículo, onde é que eu estava lendo? Versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em... Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne... Então, Pedro, faltou o que nele? Faltou coragem, faltou fé? Não, faltou vigilância. Faltou atenção, cuidado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, Pedro estava com o espírito pronto. Ele falou: não, eu vou te seguir, e nem que eu precise morrer, mas eu não vou te negar. Não vou te negar. Mas quando era necessário ele buscar a Deus, porque se Jesus falar para você assim, irmãos, se Jesus chegar para mim e para você: olha, você vai me negar. Você vai falar o que para Jesus? Está desautorizado? Eu te repreendo? É isso que você vai falar? Você vai falar o quê? Porque Pedro falou o que para Jesus praticamente? Eu te repreendo, né? Vai acontecer isso não, está desautorizado Jesus, em nome de Jesus. É quase certeza, ele falou mais ou menos isso aí. Eu te repreendo, Jesus. Ele não aceitou. Só que na hora, veja só, uma pessoa autoconfiante, confiança é errado? Lógico que confiança não é errado. Mas veja que Pedro, ele estava tão confiante, mas tão confiante, que ele se esqueceu de Jesus e do que Jesus falou. Em vez de ele se fortalecer espiritualmente, não, ele confiou em si mesmo. Ele confiou na força dele. E o que aconteceu? Ao invés de buscar a Deus, ele estava o quê? Dormindo. Então as pessoas, elas confiam no quê? Elas confiam na sua saúde, elas confiam na sua conta bancária, elas confiam no seu poder aquisitivo, dinheiro, fama. Elas confiam em tudo, menos em Jesus, menos em Cristo. Então veja que
um homem natural, ele pode parecer ser uma pessoa forte, mas se ele não buscar a Deus, porque Jesus estava buscando o Pai, orando, chorando. Pedro, que parecia ser confiante, estava dormindo. E o que aconteceu? Versículo 43. E voltando, achou outra vez? Outra vez? Então eles estavam cheios do quê? Sono. Estavam com confiança? Estavam com muita confiança. Aonde estavam com confiança? Antes. Na hora de buscar o Espírito Santo, na hora de buscar a Deus, buscar Jesus, eles não conseguiram. Então, irmãos, sozinho a gente não consegue, irmãos. Sozinho a gente não vai para frente. Foi Jesus quem disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nós, seres humanos, a gente acha que pode. A gente acha que pode. A gente acha que pode enfrentar Jesus. A gente acha que pode dizer não para Jesus. A gente não consegue. Versículo 47 diz assim, 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes vindo da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciãos do povo. Aí o que acontece? Versículo 51. Jesus é preso, né? Versículo 50, no finalzinho diz, lançaram mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mete o teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada, morrerão. Quem foi esse aqui? Pedro. Olha só, Pedro está cumprindo a palavra dele. Eu não vou te negar. E se possível for, eu vou morrer contigo. Então Pedro, ele estava achando que não negar a Jesus era brigar, era puxar a faca para um, era matar um em nome de Jesus. Então Pedro, ele estava com a cabeça mundana, carnal, para servir a Jesus. Ao invés de ele buscar a Deus em oração, ele muito pelo contrário, ele estava dormindo. Jesus, no final das contas, o que aconteceu? Foi preso. Pedro não conseguiu livrar Jesus da prisão. E o pior de tudo é o que vai acontecer agora. Olha só. Versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. E aí? Qual palavra permaneceu? A de Jesus ou a de Pedro? Mas todo mundo confiou na palavra de quem? De Pedro. Não se engane, irmãos, nós somos assim também. Nós somos assim. A nossa tendência é essa. Então nós temos que buscar muito mais a Deus para discernir o que Jesus está falando. Para não confiar, porque às vezes, irmãos, presta atenção, irmãos, às vezes, uma pessoa muito próxima nossa, uma pessoa que nós amamos muito, chega para nós e diz assim, fulano, ciclano, pai, mãe, tio, seja lá o que for, fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa, ora por mim para que dê certo. Aí, você ora. Aí lá, quando você ora, Jesus fala, não vai dar certo isso aí que ele vai fazer não. Mas aí você prefere confiar no que muitas vezes? Na pessoa que você ama, você prefere confiar no que ela fala. Não, filho, vai dar certo, mas Jesus já falou no seu coração que vai dar errado. Mas a gente prefere o quê? Confiar no outro e não em Jesus. E no meio de tudo isso, irmão, olha o que acontece, versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas,
Os anciãos estavam? Então, Jesus foi preso. E ninguém conseguiu livrar ele da prisão. Então mostra que Pedro ele confiava mais em si mesmo. Assim como os outros discípulos, os apóstolos. E quando a gente confia mais em nós mesmos do que em Jesus, vai acontecer uma coisa que aconteceu com Pedro. Quando confiamos mais em nós mesmos e não buscamos a Deus, não buscamos a orientação do Senhor Jesus, acontecerá o que aconteceu com Pedro. Versículo 58, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Tá bom. Diz assim, irmão, só. 58, né? E Pedro o seguia como? 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 De longe. Não era ele que tinha acabado de falar, contigo eu vou até o fim e vou morrer? Agora, Pedro está de longe. Estava seguindo Jesus ainda? Estava. Mas estava seguindo Jesus agora aonde? De longe. E o discípulo segue de perto ou de longe? De perto. Discípulo é aquele que está de perto. Se você vai ensinar uma pessoa no seu trabalho, você vai ensinar ela de longe? Não, mano, tem que ser de perto. Mesmo que seja aquele home office lá, mas a pessoa tem que aprender. O computador deixa a pessoa próxima, perto. Então o discípulo Pedro agora estava seguindo de longe. Então muitas pessoas, por confiar em si mesmas, passam a seguir Jesus de longe. De longe. E quando eu passo a seguir Jesus de longe, eu já não estou mais perto. E por eu não estar mais perto, irmãos, de Jesus, o negócio fica ruim, fica feio. Porque, irmão, se nós temos alguma coisa boa de nós mesmos, não dá para a gente abrir lá muitos textos, mas tem um texto lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e 7, diz que nós não temos capacidade de nós mesmos, de pensar alguma coisa boa de nós mesmos. A palavra diz que a nossa capacidade vem de Deus. Se não for Deus para nos capacitar, nós não temos condições alguma de servir a Ele. A palavra diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Nós desejamos a Deus porque Ele coloca esse desejo dentro de nós, irmãos. A gente acha que a gente ama a Deus porque nós somos bonzinhos. Olha, eu amo tanto a Deus, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa tão boa que eu amo a Deus. Eu sou uma pessoa esforçada. Eu sou uma pessoa dedicada. Eu sou uma pessoa assim, assada. Eu já conheci pessoas desse jeito, irmão, que se vangloriavam por ser alguma coisa, por fazer alguma coisa. E não dar a glória para Deus. Não dar a glória para Jesus. Já conheci pessoas que pregavam maravilhosamente bem. Que tinham uma sabedoria espetacular. Que conhecia diversos versículos, diversos textos. E achavam que aquilo era deles. Já conheci pessoas extremamente santas, separadas do pecado, separadas do mundo, e se achavam extremamente dignas diante dos homens, achando que aquilo ali era esforço deles mesmos. Lógico que tem um esforço do ser humano, mas o esforço do ser humano vem da parte de Deus, é Deus que nos capacita. Então, irmãos, não somos nós, é Deus dentro de nós. Você está aqui hoje porque o Senhor Jesus Cristo te trouxe até aqui. Você tem permanecido porque Jesus tem feito você permanecer. Porque se o Senhor Jesus tirar de nós o Espírito Santo, amanhã nós estamos pecando, à torta e à direita. Se o Espírito Santo sair da nossa vida, a gente vai de mal a pior, vai afundando. A palavra diz, irmãos, que Jesus, em Apocalipse, diz que Ele é o nosso sol. Quando Jesus vier na sua glória, lá no céu não tem sol, porque Ele é a própria luz, que ilumina tudo e todos. Jesus é a luz. Ele foi quem disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então Jesus é a luz. Os irmãos sabem que a lua não tem luz, certo? Tem luz ou não tem luz? E a noite de luar? Quem é do norte lá?
uma escuridão só. Aí quando está aquela noite de lua cheia, né? Aí fica tudo clarinho, não é? A lua não tem luz? Tem ou não tem? E como é que vocês falam que ela não tem luz? Tem ou não tem, irmão? Tem, mas a luz da lua é a luz dela mesma? Não. É a luz da onde? Sol. O sol, a lua não tem luz nenhuma. Toda a luz da lua vem do sol. Se eu tirar o sol, o que sobra para a lua? Trevas, escuridão. Não serve para nada. Nós, sem Jesus, é a mesma coisa. Quando nós refletimos a luz, as boas ações, quando você faz uma coisa boa para uma pessoa, quando você estende a mão para uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, quando você faz o bem para ela, quando você prega, você ensina, a pessoa crê através da sua pregação, não é você, não sou eu, é Jesus. É a luz dele refletindo, a luz dele vem em mim e vai para as pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É só um instrumento. É que nem um cano de água. Se você deixar o cano lá, pode ser de 150, pode ser de 200, pode ser do tamanho desse salão aqui, o cano de água. Se a água não estiver ligada lá no rio, não funciona nada. Pode ser o cano mais bonito, um cano de ouro. O que passa dentro dele, que vem do rio, é o que importa. Então, Jesus é que importa. Então, irmãos, quando isso acontece, as obras boas que existem na nossa vida, é glória a Jesus. Não somos nada. Às vezes você prega, o irmão fala, oh, que pregação maravilhosa, glória a Jesus, obrigado. Eu falo, não me agradeça não. Glória a Jesus. Tinha uma frase que era forte, que meu antigo pastor dizia, que ele falava assim, eu sou um lixo, eu sou um verme, eu não sou nada. Né? Era pesada essa frase que ele falava. Né? Mas no final das contas, o ser humano não é nada mesmo. Tira Jesus da vida dele, o que ele é? Nada. Não é nada. Então, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, tudo que acontece de bom na nossa vida é Cristo, não é nós, é Cristo. Você ficou livre de um pecado, não é porque você é um melhor do que outra pessoa, não, é porque Cristo fez você ser livre daquele pecado. Por isso que quando uma pessoa, veja só, irmãos, quando você vem para a igreja, um dos lugares que eu vi menos misericórdia foi dentro da igreja, sabia? Dentro da igreja é um dos lugares que eu vi menos misericórdia. Porque quando um cristão vence um pecado, em vez de ele ter misericórdia do pecador, ele vai para cima do pecador. Ele diz assim, você é um pecador, por que você não vence isso? E a pessoa vai para cima e começa a julgar e começa a condenar. Por quê? Porque aquela pessoa não venceu o pecado dela. Então, por que é que eu vou para cima de uma pessoa que não conseguiu vencer os seus pecados? Se eu venci o meu pecado, não pela minha força, mas pela força do Senhor Jesus. Se o meu irmão e minha irmã não conseguiu vencer os seus pecados, é porque ele ainda não encontrou a força em Jesus. Mas eu venci os meus pecados porque eu encontrei a força nele. Não tem nada a ver comigo isso. Não tem nada a ver. Então nós, irmãos, somos pessoas justificadas, ou seja, somos pecadores perdoados. Então nós não somos melhores do que ninguém. Ou seja, o que nos faz ser pessoas melhores não somos nós mesmos, mas é Cristo. Então eu tenho que estar sempre próximo de quem? De quem me melhora. De quem me melhora? Imagine você um lápis quebrado no meio. Vai servir para quê um lápis quebrado no meio? Para ser jogado fora. Se você tiver um apontador, você vai fazer o quê? Vai pôr para funcionar esse lápis. Então eu preciso estar sempre com Jesus. Sempre. Porque se eu ficar longe, como aconteceu com Pedro, olha aqui, ó. Versículo 58, irmãos. E Pedro o seguiu de longe. Então tem gente seguindo Jesus de longe. Tem gente seguindo Jesus de longe. E quando a pessoa segue de longe, sabe o que acontece, irmão? Olha aqui o versículo. Gente, já é esse horário? Pior que é. 69. Ora, olha só. Pedro estava seguindo Jesus de longe. 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio,
E aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Não é esse versículo que eu queria. Eu acho que o versículo que eu ia querer deve estar lá em Lucas, mas não precisa abrir não. Eu vou falar aqui, depois os irmãos procuram saber. A palavra fala, acho que é em Lucas. Procure aí algum irmão aí, por favor. Lá em Lucas, com certeza Lucas 22, 54. Lá fala, irmãos, que Pedro, ele se assenta numa roda de fogueira. Uma roda de fogueira. E naquela roda de fogueira, ele estava longe de Jesus, estava se aquecendo com uma fogueira. Está em Lucas, vê aí, Tom, se achar, você me fala. Então, leia, irmão, leia, em voz alta aí. Não, Lucas 22, 55, leia, por favor. Então Pedro estava sentado aonde? Com quem? Com Jesus? Com os discípulos? Estava sentado com quem? Com aqueles que queriam matar Jesus, com as pessoas que odiavam Jesus, com as pessoas que queriam ver Jesus morto, com as pessoas que disseram crucifica-o, mata-o. Pedro estava sentado com eles, na roda, no fogo, se aquecendo com fogo estranho. A luz vinha daquela fogueira, a luz não vinha de Jesus mais, porque Jesus estava longe. Então é assim muitas pessoas. Jesus vai ficando longe, eu vou deixando de ser discípulo e passo a me assentar na roda dos escarnecedores. E começo a me alimentar e me aquecer de um fogo que não é de Jesus, mas um fogo daqueles que odeiam Jesus. E qual é o resultado disso? Pedro nega ele 3 vezes. E Pedro, abra lá em Lucas lá, porque eu preciso de um texto lá interessante lá. Lucas 22, né, irmão? Olha que interessante, ó. Lucas 22. Pedro, irmãos, olha só, irmão, quando nós ficamos longe de Jesus, porque veja só, irmãos, Pedro buscou o calor, Lucas 22. Todos acharam? Lucas 22, versículo 60. Veja só, irmãos, Pedro, antes de falar aqui o texto, Pedro, ele buscou o quê, irmão? Uma fogueira que o aquecia, mas aquela fogueira não tinha a luz de Jesus. Então veja só, irmãos, veja só, não se afaste de Jesus para ficar perto de uma luz falsa. Aquela fogueira aquecia a carne, mas esfriava o espírito de Pedro. Então nós temos que tomar cuidado que tipo de pessoas que estão ao nosso derredor. Se elas nos afastam de Jesus, nos deixam longe, porque, irmão, tem situações, tem pessoas que elas parecem que creem em Jesus, parece que acreditam em Jesus, falam de Jesus. Você quer ver uma coisa interessante? Olha que coisa, ó, 59, vamos ler aqui, 59. Misericórdia, né? O tempo voa. E passando quase uma hora, olha só, irmão, ele negou Jesus a partir do versículo 54, aí passou uma hora, uma outra afirmava dizendo, também este verdadeiramente esteve com ele, pois também é Galileu. Espera aí, irmão, rapidamente. Sim, vamos lá. E passando quase uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Logo estando ele ainda a falar, cantou? É que, tá vendo, eu vim para Lucas e tem outro texto lá em Mateus. É porque tem um texto em Mateus que diz assim, ó. Uma das pessoas que perguntaram para Pedro, falou assim para Pedro, a tua fala te denuncia. Ou seja, Pedro, o jeito que Pedro falava, mostrava que ele andava com Jesus.
Então, antes de Pedro negar Jesus, uma mulher chegou para ele e disse assim, olha, tu estavas com Jesus. Por quê? Porque você fala igual a ele. E aí Pedro falou o quê? Não conheço esse homem. Então tem pessoas, irmãos, que elas falam, parecem que falam de Jesus. Sabe, hoje em dia, eu percebo muito que hoje em dia as pessoas falam assim, misericórdia. É muita gente que fala, antigamente era só crente que falava isso. Hoje todo mundo fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Vocês já viram? Gente que não é crente. Mas quem ora parece que é crente. Então, é esse tipo de pessoas. Quer dizer, Jesus está longe, mas parece que aquela pessoa serve a Deus. É só o jeito, é só a capa, é só a casca. Não serve a Jesus. Então, olha o versículo 61, diz assim, ó, e virando-se, Pedro negou, né? O versículo 60, o 61 diz, e virando-se o Senhor, olhou para quem, irmãos? Olhou para quem, irmãos? E Pedro? Irmãos, Pedro negou 3 vezes, certo? E ele tinha se lembrado disso, do que Jesus falou? Tinha? Tinha ou não? Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que ele negou 3 vezes, Pedro nem tinha se tocado. Veja só, irmãos, vamos ler de novo o texto. Versículo 60. E Pedro disse, homem, não sei que dizes. Quer dizer, negou Jesus de novo. A 3ª vez. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O que aconteceu? Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E aí o que aconteceu? Só aí Pedro lembrou da palavra do Senhor. Quer dizer que Pedro, irmãos, ele estava tão longe, mas tão longe, que ele tinha negado 3 vezes, já tinha passado mais de hora, e nem tinha se tocado. Quando as pessoas estão longe de Jesus, elas negam, elas pecam, elas não fazem a vontade de Deus, elas erram e tropeçam constantemente, e nem percebe. Se não é Jesus fixar o olho, a pessoa ela não se toca, não se constrange. Por quê? Porque está longe. Assentado aonde? Rodas dos escarnecedores. Buscando luz, mas não encontrando luz nenhuma. Encontrando uma luz falsa. Então, irmão, estar longe de Jesus é um perigo. Veja, não precisa abrir lá, mas Tomé, o que acontece? Quando Jesus, está lá em João 20, se eu não me engano. João 20? João 20. Lá fala que Jesus apareceu do nada. Jesus morreu, ressuscitou, aí Jesus aparece numa casa, do nada ele aparece na casa. Não bateu na porta, ele atravessou a parede lá e chegou lá. Paz seja convosco. Estava todos os discípulos, menos um, Tomé. Tomé estava junto com os irmãos? Não. Tomé estava onde? Sabe-se Deus lá onde ele estava. Mas ele estava longe. Quando Tomé chega, os apóstolos falam o quê? Tomé, o Senhor ressuscitou e ele esteve entre nós. Nós o vimos, nós o tocamos. O fato de Tomé estar longe fez com que ele se tornasse incrédulo. E ele disse, eu não creio o que vocês estão falando. Eu só creio se eu ver. Por que isso afetou ele? Porque ele estava longe da comunhão. Então, irmãos, nós temos que tomar atenção de não ficar longe de Cristo, de não ficar longe dos irmãos, não ficar longe da igreja, não ficar longe da comunhão. Porque isso tem prejuízo. Se nós nos afastarmos do sol, a gente não vai ter luz do sol. Se a lua se afastar do sol, ela não vai refletir nada. Quando há um eclipse, o que é um eclipse? O sol entra na frente de quê? A lua entra na frente do sol, não é?
quando isso acontece, o que acontece com a terra? Escura. Por quê? Porque ela tomou a frente do sol. E aí não vai ter luz mesmo. Por quê? Porque a lua não tem luz. Ela precisa refletir a glória do sol. Assim somos nós. Se nós nos afastarmos de Cristo, só haverá prejuízo. E todas as pessoas que se afastam de Cristo, da comunhão dos irmãos, é porque confiam em si mesmas. Confiam em si mesmas. Não acreditam na palavra de Jesus. Confiam em si mesmos, como Pedro fez, como os outros apóstolos fizeram. Por mais que pareça sermos fortes, irmãos, não somos fortes. Por mais santos que pareça que nós não somos, é Cristo em nós. Por mais melhores que possamos ser, por mais elogiados que nós sejamos, não interessa, é Cristo quem sustenta nós, e não nós que sustentamos a Cristo. É o que a palavra diz em Romanos, não é a raiz, não somos nós que sustentamos a raiz, mas a raiz que nos sustenta. Então, irmãos, tudo precisamos de Cristo, e precisamos do corpo de Cristo, precisamos da igreja de Cristo, sempre. Então não pode ser secundário, não pode ser para depois. Eu preciso sempre me lembrar e me recordar disso. Veja, quando o filho pródigo decidiu o quê? Ele chegou para o pai, né? Lucas capítulo 15, o filho pródigo chegou para o pai e disse o quê para o pai? Pai, já que o senhor não morre, ele não falou isso, né? Mas dá a entender isso. Já que o senhor não morre, né? Eu quero a metade da minha herança. O pai foi lá, pegou metade da herança e deu para o filho pródigo, né? O texto não fala filho pródigo, mas ficou como filho pródigo, né? Então, foi lá e entregou para o seu filho. O que o filho fez? Ele ficou em casa ou ele se afastou? Se afastou. Com toda a riqueza. Quando ele se afastou, o que aconteceu? Gastou tudo com prostituição, com bebidas. E foi, e gastou. Ele se afastou tanto, que ele foi morar com os porcos. Por quê? Se afastou do pai. Todas as pessoas que se afastam do pai, não importa se elas têm conhecimento da palavra, irmãos. Aquela pessoa não vem mais, a pessoa sumiu, a pessoa, gostando daquela pessoa, a pessoa se afastou do pai, se afastou. Irmão, a pessoa, ao se afastar, ela vai se afastar daquilo que traz vida, que é Cristo. No meio do caminho vai ter luta, tribulação, tentação, vai ter tudo para você se afastar do Pai, vai ter tudo para se afastar da oração, tudo para você se afastar da palavra, tudo para se afastar, vai ter, porque é só assim para o diabo ter vantagem. O diabo só tem vantagem sobre nós se nós se afastarmos de Cristo. O diabo só tem vantagem sobre nós se nós se afastarmos do reino de Deus. Se nós não nos afastarmos, ele não terá vantagem, jamais. Todos que se afastaram, os discípulos que se afastaram de Jesus, todos eles caíram. Todos eles. Então, o filho pródigo foi embora, perdeu tudo. Quando ele se arrependeu, ele disse o quê? Voltarei para a casa do meu pai. E quando ele voltou, o que aconteceu? Foi restaurado. Aí o outro filho que estava dentro de casa, ele sentiu o quê? Inveja. Ele estava dentro de casa, mas também estava longe. Então, dentro de casa, também ele estava longe, porque ele não conhecia o amor do pai. Quer ver outra história aqui interessante? Lucas 2. Vai rapidamente, irmãos. Lucas 2, 40 aí. (43). Então, irmão, quanto mais longe estivermos, pior é espiritualmente. Pior é espiritualmente, irmão, quanto mais longe estivermos. A palavra vai dizer, irmão, lá em Tiago 4:8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, irmão, não tem saída. Não tem saída, irmão. Se a gente se afastar, mesmo dentro da igreja, se eu me afastar o meu coração de Deus, se eu me afastar, porque a palavra vai dizer na Apocalipse, para algumas igrejas, diz assim, lembra de onde caíste e arrepende. Está falando para pessoas que estão dentro das igrejas. Então, às vezes, as pessoas elas se afastam, com o tempo, elas vão se afastando da oração, vão se afastando do louvor, vão se afastando, e vão se afastando. A palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, que nós não somos daqueles que se
tiram para a perdição. Mas temos que ser daqueles que permanecem para a conservação da alma. É só permanecendo que há conservação. Todo afastamento é uma degradação. Todo afastamento, irmão, vai haver o quê? Uma corrupção. Vai se estragar a vida da pessoa, a vida do cristão. Não é? Quando uma pessoa ela se afasta, a primeira justificativa que ela vai dar vai ser assim: mas dentro da igreja tem muita hipocrisia. Eu sempre ouço isso. Na igreja tem muito hipócrita. É verdade, veio fazer parte de mais um, então, né? Você acha que a pessoa acha que é tão santa, né? Não, faz parte então. Vamos lá se acertar, que lá também nós estamos se acertando. Ninguém é perfeito. E quando a pessoa ela se afasta, ela justifica com o pecado dos outros. Não é? Por causa do pecado dos outros é que eu vou me afastar de Jesus. Não, Jesus não engole isso. Jesus não aceita isso. Não aceita. Então, a pessoa ela pode mudar de lugar, de local, mas jamais abandonar o que Jesus mandou para continuar. Então, Jesus, irmãos, veja só que interessante aqui, ó. Vamos lá, cada horário, né? Glória a Jesus. Falei o quê? Como é que é, irmãos? 2:43? É isso aí. E regressando eles, vamos lá, versículo 42. 41. E todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Para quê, irmãos? Então foram para uma festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus subiu a Jerusalém, figura da igreja, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, continua o texto, irmãos, 1, 2, 3. Continue. Que coisa, não? Versículo 45, irmãos. Voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que passados 3 dias, acharam onde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. 48, irmãos, todos juntos? Rapaz, mas tá difícil. Vamos de novo, irmão. 1, 2, 3. Quarenta e 49. E eles lhe disse: por que é que me procurais? Que coisa. Jesus está fazendo o quê? O que ele sempre fez. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eles foram na festa, não foram? E foram embora da festa. E Jesus ficou onde? Em Jerusalém. É isso? José e Maria foram embora e o menino Jesus ficou onde? Em Jerusalém. Certo? É isso? E só foram achar Jesus depois de quanto tempo? Mas eles pensavam, o que está escrito aí? Versículo 44. Pensando? Então eles pensavam que tinham Jesus. Pensavam que Jesus estava lá. Só que Jesus não estava mais lá. Jesus estava ficando cada vez mais distante. Só se deram conta bem depois. Então isso aqui, irmão, é uma coisa que pode acontecer com a gente. A gente pode achar que está andando com Jesus, que Ele está do nosso lado, que Ele está na nossa companhia. Por quê? Eles não estavam com alegria, ou eles não estavam com tristeza. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus morreu, né? E eles voltam de Jerusalém tristes, abatidos, murchos, sem vontade de cantar uma linda canção, conversando os dois. Aí Jesus chega perto deles, ressuscitado, e começa a falar com eles. E eles não perceberam Jesus.
Por causa da tristeza no coração. Quando uma pessoa está muito triste, Jesus encosta nela, fala com ela e ela não percebe. Jesus usa a palavra, usa o pregador, usa o irmão, manda mensagem, fala e a pessoa fica lá, bruto, duro, triste, amargurado. Por quê? Porque não consegue perceber Jesus. E os discípulos de Emaús, eles saíram de Jerusalém e foram embora para a casa deles. E não percebem. Por quê? O coração está triste. A tristeza, irmão, cega a pessoa. A angústia pode nos cegar. A amargura pode nos cegar. Tira a esperança do coração. E Jesus fala e a pessoa não percebe. Só depois que foram perceber, quando Jesus partiu o pão, aí fala, puxa, era ele, agora quem? Quer dizer, perderam a chance de falar. Olha, Jesus é o Senhor que está aqui. Perderam a chance. Aqui, José e Maria vieram de uma festa, quer dizer, eles não estavam tristes, eles estavam como? Você sai de uma festa como? Alegre. A alegria também pode tirar o seu discernimento. A alegria também pode te afastar de Jesus. A pessoa, às vezes, ela está tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ela não tem tempo para olhar Jesus. Ela não tem tempo para ver Jesus. Então, Jesus vai ficando onde? Para trás. Aí, lembra de onde? Caíste. Aí eles voltaram para Jerusalém. Figura da igreja. Figura da igreja. Às vezes as pessoas estão tão felizes, estão tão bem, que elas deixam Jesus para trás. E quando lembra de Jesus, tem que voltar onde deixou Jesus, para as coisas darem certo. Então, irmãos, veja que esses exemplos que nós demos, todos eles, abram em Atos 20, tem ali, 2 minutos. O relógio do meu irmão não apitou ainda, então, estamos na expectativa. Atos 20, versículo 9. Então, irmão, devemos tomar cuidado para quê? Veja, Maria e José, eles tinham amor por Jesus? Tinham, né? Eles praticavam a religião deles? Praticava. Só que, pronto, tocou. Só que veja só, irmãos, José e Maria amavam Jesus, amém? José e Maria, eles praticavam a religião deles, praticavam. Mas faltou o que para eles? Vigilância. Cuidado. Às vezes, nós amamos Jesus, às vezes nós estamos num ambiente religioso, digamos assim, mas ainda nos falta vigilância. E perdemos Jesus. Temos que tomar cuidado. Aqui em Atos 20, para terminar, olha que coisa interessante, irmão, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir isso aqui é a ceia, tá, irmão? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Tem gente que não acredita mais na ceia do Senhor, né? Outro dia eu fiz uma pregação aqui sobre a ceia do Senhor, né? Enfim, tem gente que não gostou, né? Pô, você falou, não, meu filho, eu prego a ceia do Senhor faz sei lá quantos anos, né? A ceia do Senhor existe, a ceia do Senhor é válida e tem um mandamento, tem que se cumprir. É que o irmão ouviu a primeira vez, né? Que eu falo sobre, mas eu falo sempre. Então, irmão, toda vez que eu tiver que falar, eu vou falar, né? Falei para a pessoa, né? Se tiver toda vez que falar, eu vou falar. E quem não tomar ceia, para mim está errado. E está fora. Amém? E tem que ser firme assim, irmão. Ponto final. Né, irmãos? É o que Jesus falou e tem que se cumprir. Vamos lá. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até Paulo foi até meia-noite, eu vou até às 20 horas, né? Graças a Deus. Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam. Então Paulo estava pregando, tinha muitas luzes lá no lugar que eles estavam reunidos. Mas olha só o versículo 9. E estando um certo jovem por nome, assentado numa janela, caiu. Caiu da onde, irmão? Do terceiro andar. Tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado. Pois é, na pregação de Paulo, esse jovem fez o quê? O que aconteceu com ele? Não caiu não, dormiu.
Né? Se no discurso dele dormiu, eu vou reclamar do quê? De nada, né, irmão? Não posso. Né, irmão? Se no dele dormiram, e no meu. Então, ele dormiu, aquele homem lá. Só que, irmão, ele podia cair para os dois lados. Né? Se ele caísse para o lado da igreja, ia ser pior ou melhor? Para o lado da igreja? Oxe, não, irmão. Irmão, calma aí, irmão. Ele está sentado aqui. 3 andares para baixo. Se ele cai para o lado da igreja, é pior ou melhor? É melhor, pronto. Então, se ele caiu para o lado da igreja, o estrago ia ser o quê? Ele ia estar junto de quem? Dos irmãos. Então, tem gente que está na igreja que dorme espiritualmente. Só que tem gente que cai dentro da igreja. Aí o irmão vai lá, ajuda, socorre. Mas tem gente que cai para o lado de fora. Aí, meu irmão, é só um milagre. É só um milagre. Então, às vezes as pessoas estão dentro das igrejas, dormindo, espiritualmente falando. Elas dormem. Não conseguem perceber o mundo espiritual. O diabo está lá, deitando e enrolando, a pessoa não percebe. Aí o diabo, ele consegue puxar a pessoa para cair para o lado de fora, para morrer mesmo. Porque se a pessoa dorme e cai para o lado da igreja, onde estão os irmãos, não morre. Pode se machucar, tem uma torção aqui, né? Mas é uma coisa leve. Agora, quando cai para o lado do mundo, para o lado de fora, aí é morte espiritual, é só um milagre. Olha só, para terminar, moço. Onde é que eu estava? Agora é o 10, né? Paulo, porém, descendo, olha só, irmão, que figura. Paulo fez o quê? Desceu. Quer dizer, desceu para onde? Tem que descer lá no abismo. Quando uma pessoa cai, ó, versículo 10. 20 e 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Então veja só, para que aquele jovem fosse salvo, o apóstolo Paulo teve que descer, que é uma figura. Veja, ele se apartou espiritualmente da pregação, se apartou da comunhão, ele dormiu na janela. É que nem o pessoal fala, crente Raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. Ele caiu. Só que ele caiu para o mundo. E veja que para ele ser ressuscitado, para ele receber ajuda espiritual, o apóstolo Paulo teve que descer, como Jesus fala, as partes mais baixas da terra, lá no abismo, para poder salvar ele. Só um milagre para salvar a vida dele. Então tem gente, mas que quando cai para o lado de fora. E aí, irmão, para você socorrer ele, você tem que descer lá no mundo. Às vezes você tem que ir lá no abismo, lá onde ele está, para ver se tem chance. Quando a pessoa lá cai dentro da igreja, você consegue, porque ele está perto. Amém, irmãos? Quanto mais longe, pior é. Quanto mais longe, pior é para a pessoa. Então, irmãos, o resultado é o quê? Estar mais perto a cada dia do Senhor Jesus, estar mais perto cada dia do seu reino, do seu povo, da sua igreja. Para isso, como sempre falamos, oração, louvor, pregação, palavra, comunhão, igreja, culto, essas coisas. Amém, irmãos? São essas coisas que nos sustentam. A gente não pode confiar em nós mesmos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Tem pedido